Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná neste sábado 13 de abril. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas convidadas. A primeira delas é a Carla Petrelli, que é presidente do Instituto RIC e também esposa do nosso presidente aqui, Leonardo Petrelli, mãe do Dudu Petrelli, do Marinho Petrelli. Isso. Bom dia, Carla, tudo bem? Tudo bem, Bessa, e contigo, tudo bom? Graças a Deus, tudo certo também. No segundo bloco, eu vou conversar com a médica Débora Froner, que vai falar aqui também. Aliás, a Débora é embaixadora de saúde, né, da Top View, da qual você também é embaixadora, né, Carla? Sim, agora de Boas Ações. Boas Ações, sim. Exatamente. E, então, exatamente, a gente vai falar muito aqui dessas boas ações que o Instituto RIC vem desenvolvendo, né, já há quase 2 anos, né, de existência. Mas só para apresentar aqui rapidamente, né, a Débora, que é a nossa segunda convidada, a Débora, ela é embaixadora de saúde da Top View, como eu falei, médica nutróloga, né? E com uma atuação aí já de mais de 13 anos, e vem falar sobre um conceito que ela desenvolveu muito interessante, Carla. Não sei se você já ouviu falar, que é uma especialidade, a nutrologia, uma especialidade e tantas, né? Porque ela tem um conceito aí que as mulheres acima de 40 anos, né, ela não é uma mulher só, ela é 40 e tantas, né? E tantas mulheres, né? Verdade. Mas enfim, Carla, vamos falar aqui então desse primeiro ano, né, que foi o ano passado, do Instituto RIC. Como é que nasceu o Instituto RIC, Carla? O Instituto RIC nasceu há uns 15 anos atrás, em função uma homenagem à minha sogra, de Céa Petrelli, e que teve uma doença pulmonar. E depois do falecimento dela, nós tivemos a ideia de formar esse instituto em função da doença dela, para ajudar também pessoas. E depois, obviamente, o instituto tomou uma proporção maior para abrir, né, mais os canais de beneficência. E depois ele foi inativado. A minha cunhada, Luciana Petrelli, foi a primeira presidente, fez algumas ações muito bonitas, inclusive a primeira ação foi do antitabagismo. Foi uma ação muito importante na época da TV, na TV, no grupo. Algumas pessoas pararam de fumar, muitas pessoas pararam de fumar, adquiriram essa consciência. Foi uma ação muito bonita. Você não é fumante, nunca foi? Eu fui fumante. Foi? Fui fumante, sim. E aí, essa ação, depois de algum tempo, ela tinha que vir para cá, porque ela mora em Florianópolis. Então, depois de algum tempo, ela ficou pesado para ela tocar um instituto longe, né? Então, aí o instituto foi meio inativado, inativado. E o Leonardo vinha me dizendo há alguns anos, olha, nós temos que reativar o instituto. E eu, na época, dizia assim, olha, eu não estou muito preparada ainda. Eu acho que essas coisas, quando a gente assume, a gente tem uma grande responsabilidade no assumir. Então, eu disse para ele, olha, me dá um tempinho aí para eu me preparar e ver se é esse o canal que eu quero, né, focar na minha vida. E aí ele contratou a Kelsey, que é a coordenadora do Instituto, para reativar o Instituto. Que está aqui com a gente hoje no estúdio. Isso, a Kelsey. A Kelsey é a sua sombra, né? Sim, é o meu anjo da guarda. E o anjo da guarda do Instituto. Isso. E a Kelsey ativou o Instituto, organizou tudo. E eu dei esse tempo de 1 ano para que a Kelsey pudesse, né, reativar e colocar o Instituto em dia, na ativa, e para que eu pudesse vir assumir e já que as coisas estivessem organizadas. Então agora a gente faz uma dobradinha, Batman e Robin. E o Instituto vamos fazer agora, completar, dia 4 de junho, nós completamos
completaremos 2 anos. Bacana. Bom, vocês devem estar percebendo, né, pelo sotaque da Carla, que ela você é de Florianópolis, né, Carla? Sou de Florianópolis. Eu tenho vergonha, porque quando as pessoas perguntam há quanto tempo eu estou aqui, pessoas assim que não me conhecem e que me veem com esse sotaque, me ouvem, me perguntam, de onde é que tu és? Eu sou de Florianópolis, mas eu moro aqui. Aí, quando eu vou dizer há 35 anos, eu tenho vergonha, puxa vida, está 35 anos aqui e ainda tem o sotaque, né? Não teve competência de mudar. Mas eu digo assim, o sotaque curitibano é a única coisa que eu não gosto muito. E o meu eu também não gosto, então eu digo, trocar coisa alguma por coisa nenhuma, então eu fico com o meu. Não, mas sotaque é sotaque, né? Não, acho que não tem nenhum problema, né? Ai. Aliás, só uma curiosidade aqui, eu soube há pouco tempo atrás, por que o curitibano fala leite quente, dor de dente, né? Porque diz que Curitiba recebeu muitos imigrantes, né? Sim. Um século atrás, ou mais até. Sim. E os imigrantes chegavam aqui, poloneses, alemães, italianos, enfim, né, de outras nacionalidades, e tinham dificuldade de entender o que os curitibanos falavam. Então eles falavam pausadamente, isto é leite, isto é um dente. Aí, para eles entenderem, aprenderem, né, o português. E aí eles foram repetindo aquilo daquela maneira, né? Como eles ouviam, né? Sim, ficou o sotaque. Ficou o sotaque, né? Leite quente. É, né? Verdade. É interessante, não sabia dessa história. Viu? Dessa é cultura. Bom, vamos lá. Mas enfim, eu só fiz esse parênteses aqui, né? Falando do seu sotaque, porque... Do seu sotaque não, pelo fato de você também, né? Mas você mora aqui há muitos anos, casada com Petrelli, porque a família Petrelli é um pouco de Florianópolis também, não é? Sim, o meu sogro é de Laguna. Isso. Né? O doutor Mário. E eles foram há uns 40 anos, moraram aqui durante um bom tempo e resolveram mudar para Florianópolis. Então, já isso passou-se já há uns 40 anos. Certo. Bom, mas aí retomando aqui, então, vamos falar aqui o que o Instituto RIC, né, que é uma organização sem fins lucrativos, né, e o coração social do Grupo RIC. Promove projetos, campanhas, ações e comunicações ligadas às áreas da saúde. Volto a dizer aqui o tema do nosso segundo, né, que é o tema da minha entrevista aqui no segundo bloco com a doutora Débora Froner, e o desenvolvimento social com atuação em todo o Paraná, porque o Grupo RIC é o maior grupo de comunicação regional, né, atuando em todo o estado, né? E o nosso objetivo é que seja em todas as praças. Então, todas as ações que a gente faz, ela se estende a todas as praças, para que não fique só privilegiada a Praça de Curitiba. Claro. Sim, porque o Grupo RIC está presente aí, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, né? Nas principais cidades do estado, mas com atuação em todo o estado, né? Todo o estado. Penetração em todo o estado. Sim, em todo o estado. Exatamente. Bom, e Carla, e o trabalho do Grupo RIC, né? As pessoas, em princípio, podem pensar que ele é orgânico, ou seja, voltado só para o grupo. Não, né? Ele é voltado para a comunidade, né? Não, Bessa, eu não acredito, uma das razões a qual me fez aceitar essa empreitada, porque eu não acredito numa empresa que não tenha um trabalho social, que não olhe para o social, para a sustentabilidade. Então, nós somos o braço social do Grupo RIC. E para que a gente atingisse todo o Estado, porque nós somos um grupo, né, do Estado, não poderia ficar só dentro do grupo na Praça de Curitiba. Então, nós estendemos e não tem o porquê, né, a gente ficar só em Curitiba. E aí o trabalho, sempre que a gente faz uma ação, a gente coloca e expõe e faz em todas as praças. A comunidade também,
nosso objetivo é que a comunidade seja beneficiada com o Instituto. Então, também em todas as praças, as comunidades, a gente tem esse relacionamento com todas as praças para que a gente saiba das necessidades de cada uma. A gente viu um vídeo agora há pouco aqui, né, antes de começarmos a entrevista, em que o Instituto ajudou uma entidade lá de Londrina, né? Sim. Que eu não me lembro o nome agora dessa entidade, mas, enfim... ONG Viver. ONG Viver, isso. Foi nós fizemos agora um filme muito bonito de apresentação institucional do Instituto, e algumas pessoas deram um depoimento, e dentre elas essa ONG Viver. Nós procuramos Qual foi o trabalho lá que vocês... Qual foi o projeto? Mídia. A divulgação Conectando Solidariedade. Conectando Solidariedade. Dentro desse projeto. Certo, eu estou puxando aqui... Que é um dos projetos do Instituto, certo, Conectando Solidariedade. Sim. Tá. Bom, mas aí, claro que houve muitos outros, né? Sim, sem dúvida. Nós já temos mais ou menos mais de 40 entidades e associações que foram beneficiadas por esse projeto. Esse Conectando Solidariedade é um programa para dar visibilidade, né, às organizações sociais e às suas causas, né? Nós já temos... Essa ONG Viver é uma ONG que acolhe crianças jovens com câncer, né? Isso. Nós já temos, Bessa, em mídia 3.800.000 só no primeiro ano, 3.800.000 em mídia espontânea, espontânea, mídia doada, exatamente. Para essas instituições. Para as pessoas entenderem, né? Se essas instituições fossem pagar para divulgar suas ações, o custo teria sido esse. Sim, e o Minuto do Bem, por exemplo, quando nós formatamos o Minuto do Bem... Só para as pessoas saberem, o Minuto do Bem é um quadro apresentado por você toda sexta-feira, dentro do RIC Live, né? Aqui na RIC TV. A partir das 14h15, eu faço um minuto, que é o Minuto do Bem, no final do programa. O Minuto do Bem foi instituído por quê? Porque a gente sentiu que as entidades não tinham condições de fazer uma produção, até que a gente fizesse dentro do Conectando para colocar na mídia, mas elas não tinham condições de gravar, de ter um material institucional pronto, porque são instituições muito carentes. Sim. E aí a gente pensou assim, como é que a gente pode divulgar essas entidades que elas não precisem ter o ônus da produção. Então eu pensei assim, o Minuto do Bem, o segundo objetivo do Minuto do Bem foi também de dar boas notícias, porque é na sexta-feira, e eu conversei com o Leonardo e disse assim, o mundo está precisando, dentro desse caos que a gente está vivendo, o mundo está precisando de boas notícias, para que a gente acredite na sociedade e acredite no ser humano. Então, eu disse que a gente tem que acabar um programa, uma sexta-feira, colocando dentro da casa das pessoas, porque a gente tem essa responsabilidade, colocando dentro da casa dessas pessoas alguma coisa positiva, para que elas levem no final de semana. Né? E tenham, assim, a sensação de que as coisas realmente existem ainda. Por isso que o mundo é mundo, porque o bem ainda existe. Claro, né? Claro, você tem toda a razão, porque... Realmente, às vezes, até a gente que é da mídia, né, que trabalha com isso, fica impactado, né, com tanta notícia ruim, né, com tanta desgraça, tanta... Uma energia, né, pesada que a gente fica, né? Então, o Minuto do Bem veio também para isso, para que a gente pudesse ajudar essas pessoas que precisam desse tipo de mídia para divulgação e também para deixar na casa das pessoas que nos assistem alguma luz no fim do túnel. É verdade. Porque tem muita gente fazendo coisa boa, né, Carla? Muita gente fazendo bem. Muita gente. Se doando para o próximo, né? Doando seu tempo, muita né? gente nessas entidades e ONGs e tudo mais, né? Sim. A gente, trabalhando nesse setor agora, a gente vê
quanta gente que doa o seu tempo, suor e lágrimas, sabe? Porque a gente começa a ter o contato Sim. e as pessoas começam a nos procurar, e aí que a gente vê que quanta gente boa, quantas organizações fantásticas existem e que a gente não tem noção e não conhece. Sim. E por isso também que a gente procura divulgá-las. É verdade. Ô, Carla, a gente tem várias coisas para falar aqui, e tanto do Instituto e algumas fora também aqui que eu quero abordar aqui com você, mas antes que o nosso tempo acabe, olha aqui, ó, esse copinho aqui, de plástico aqui, ó, Viva com Consciência, Instituto RIC, tem esse aqui também, né? Esses foram dados aos funcionários. É o Recicla, né? Que você foi uma iniciativa do Instituto. Sim. Que antes a gente ia tomar um cafezinho, pegava aqueles copinhos de plástico, assim, que você descarta, né? Isso. Aí você quer outro cafezinho, vai lá, pega outro copinho, toma e descarta. E aquilo se multiplicar por, né? São 13 mil copinhos, né? Se eu não me engano, quantos foram? 2.300 mês. É muita coisa, mês. né? É um volume muito grande que vai mês. aí pro... Sim. E aí... E o descarte disso? E o descarte, pois é, esse copo aqui, a RIC distribuiu para cada funcionário em todo o Paraná, né? Tem esses aqui também, né? Sim, esse para visitantes. Para visitante, que daí esse... Que é descartável, porém reciclável. Isso, que é uma parceria com a Bonet, né? Isso, Paulo Bonet nos doou esses copinhos, muita gentileza, o Instituto ficou muito grato por essa ação. Inclusive, quando a gente recebeu esses copos aqui, um dia eu fui tomar cafezinho aqui, tomei naqueles copinhos brancos, levei uma bronca da Kelsey aqui, ela falou assim, se a Carla vê você tomando café nesse copinho aí... Ela me contou, Bessa, ela me contou. Falei, tá bom, não tomo mais. Não, e ela me disse, olha, o Bessa agora só anda com seu copinho e tal, mas também a xicrinha. Não, mas isso é muito bom, porque realmente, isso aqui é um copo que você pode tomar chá, refrigerante, café... E é feito de bambu. Ah, de bambu? Olha só, então. Fibras de bambu. Que bacana. Totalmente consciente. E retornável, né? Então, Carla, você é uma pessoa muito religiosa, né? Sim, eu sou evangélica. Evangélica, né? Sim. Qual a sua denominação? Agora eu estou numa igreja que chama Rocha Eterna. Fica no caminho, na Avenida das Torres, perto do... embora seja longe, né? Mas eu me encontrei nessa igreja, passei por algumas denominações e me encontrei nessa igreja e estou muito feliz lá. A minha passagem, esse limiar de católica para evangélica, o dia que eu realmente decidi, foi um marco na minha vida e fez muita diferença. Muita diferença. Então você já foi católica? Já fui, nasci em lar católico, Nasceu né? num lar católico. E o gozado é que a gente se batiza, você é batizado bebê, então você não tem consciência do que estão fazendo por você, né? E depois, adulto, a gente tem condições de optar e pesquisar e ver aquilo que você mais se enquadra, se encaixa e acredita. E eu fui e realmente tomei essa decisão e foi assim... um limiar muito importante na minha vida que fez toda a diferença. E que fez com que você então passasse a se dedicar então a essa, não só a confissão evangélica, mas a esta igreja, né? A esta igreja. Fui a gente, geralmente, assim, as pessoas vão sondando as igrejas e aí param numa que mais se encontram, né? Certo. Se identificam. Exatamente. E eu sei que você também é uma excelente cantora, né? Excelente, não sei, mas eu amo cantar. Eu te conheço há alguns anos e sei que você canta, já vi você cantar. Inclusive eu fui, você deve se lembrar disso, né? Numa festa de aniversário do Leonardo na sua casa, quando ele fez 40 anos,
Eu não vou dizer há quantos anos para ele não brigar comigo, né? Não sei se ele vai achar ruim ou não. Não. Então, e que o convidado era o Belchior. Belchior, isso mesmo. E você deu uma palhinha lá com ele, eu acho. Não? Eu dei uma palhinha com o Toquinho, quando meu sogro fez 50 anos, Bodas de Ouro. Ah, lá em Floripa. Eu estava lá, inclusive, naquele evento. Foi lá naquele centro de eventos Carl Hansen, uma coisa assim. Perto da ponte ali. Né? Perto da ponte. Isso. E o Toquinho cantou e eu cantei uma música com ele. Foi uma honra, né? Para mim foi assim uma... Mas eu já tive que cantar em outras oportunidades. Sim. Sempre que eu posso, Bessa, porque eu sou aquela cantora assim que canta por hobby, né? Mas você gravou CD e tudo, né? Gravei. O meu marido, um super companheiro, sabia que isso era muito importante para mim. O primeiro CD eu gravei há uns 20 anos atrás. Ele disse, eu lembro do lançamento, também foi lá no Central Hall. No Central Hall, uma super festa. Você chegou lá assim toda... né? Foi tão legal. Parecia assim, eu tinha até segurança. Eu acho que ele me fez me sentir assim, para eu ter realmente a minha noite de estrela. Foi. E foi muito legal. Nesse CD, chama-se Em Tempo. Isso. E eu compus 2 músicas para ele. E no segundo CD, que veio uns 15 anos depois, que chama-se Múltiplo, eu compus mais uma música para o Leonardo também. Bom, depois, na pós-produção, eu vou pedir para a gente soltar uma música da Carla para a gente... Né? Eu não vou pedir para você dar a palhinha ao vivo aqui agora, porque... Né? Não, mesmo porque eu já estou rouca. Você está aí despreparada, né? Mas aí a gente solta aqui na pós-produção, a gente pega o teu CD, o Em Tempo, certo? Tá bom. Né? E aí a gente coloca aí. Bom... Então, voltando aqui, aproveitando os minutos finais aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, ao trabalho do Instituto RIC. O que mais vem por aí agora para 2024? Porque ainda temos muitos meses pela frente. Sim, né? Nós temos a segunda fase do sustentabilidade, do Recicla, que a segunda fase nós vamos olhar para a elétrica e hidráulica, quer dizer, a parte de água, certo, e eletricidade, que são 2 coisas que a gente tem que pensar para o futuro também, né? Então, como eu digo para os meus filhos, a gente está hoje tentando poupar, não é para nós, é para as futuras gerações, né? Então, o objetivo aqui do nosso projeto é tanto interno quanto também orientar os funcionários para que isso seja se ramifique depois para as suas casas, para os seus amigos. É uma semente que se planta aqui dentro. Quer dizer, a empresa não está preocupada só com ela, a empresa, né? Não, de forma nenhuma. Apague a luz. De forma nenhuma. A luz da sua sala, dê a descarga, porque por incrível que pareça, tem gente que não faz isso. Infelizmente é o que a gente vê dessa. Mas assim, gastar, como eu digo assim, gastar um dinheiro a mais para a empresa de eletricidade ou de água não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é no mundo. Quando eu falo aqui com os funcionários, eu falo assim, eu não estou falando para mim, que talvez eu não vá precisar, mas os filhos e os netos nossos irão precisar fatalmente se a gente não cuidar agora, né? Sim. E a gente está falando de um futuro próximo aí também, né? Não é nada assim daqui 100 anos. Não. As coisas já estão aí aparecendo, né? A escassez e as preocupações. E então, nesse ano, a gente vai dar essa continuidade no nosso projeto Recicla. E temos outros projetos, continuamos com os projetos antigos para atingir sempre mais instituições, que é o projeto... o Minuto do Bem, eu sempre esqueço, né, esse nome, Conectando Solidariedade. Então, e mais outros projetos que virão que a gente está formatando. Certo. Que você falar que esquece é porque eu acho que, como é muita coisa, né, e a Kelsey está aqui, né? Justamente uma das missões da Kelsey, eu acho que é essa, né? É te refrescar aí a memória, né? Porque realmente, às vezes até a gente aqui, né? Eu digo eu e tantos outros colegas aqui. Muita coisa, né, você Bessa? Fala assim, como é o nome daquela
qual é aquela matéria que eu fiz ontem? Às vezes a gente esquece. É verdade. Também. E agora eu digo, Bessa, que depois do Covid a gente arranjou um álibi bom, que foi o Covid, que está mais esquecido. Não é a idade, é o Covid. Idade, claro, nunca é a idade, é o Covid. Cara, infelizmente a gente já chegou ao fim aqui do nosso bate-papo, mas quero te agradecer e mais do que te agradecer, te parabenizar, né, por esse trabalho do Instituto RIC, que eu sei que você se dedica. Eu te vejo aqui sempre, né, você sempre está entrando e saindo, além de estar presente nos eventos, né, do grupo. Esses dias mesmo, né, a gente se encontrou lá no lançamento, né, da Top View Embaixadores, né, você estava lá e tudo mais. Então, parabéns, né, que esse trabalho siga aí com todo sucesso. Bessa, eu que agradeço, o Instituto RIC te agradece, porque é tão importante para a gente a divulgação, ainda mais que o Instituto está engatinhando, né? Mas a gente agradece a oportunidade de divulgar e obrigada por tudo, pelo teu trabalho aqui na empresa. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Bom, a gente faz um rápido intervalo e na sequência o Grandes por Bessa volta. A gente vai conversar com a Débora Froner, que é embaixadora de saúde, outra embaixadora, né? A Carla, como eu disse, é embaixadora de boas ações e ela deixou bem claro aqui todas essas ações. E eu vou conversar com a Débora Froner, que vai falar sobre a sua especialidade como nutróloga a mulheres de 40 e tantas. Em 1 minuto a gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa. Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Ok, estamos de volta com o Grandes por Bessa deste sábado 6 de abril aqui na Jovem Pan Curitiba, também para todo o Paraná. E agora estou recebendo aqui a médica nutróloga Débora Froner, que é embaixadora da revista Top View, que faz parte aqui do Grupo RIC. Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia. Prazer em te receber aqui no Grandes por Bessa. Você que atua como médica nutróloga e você lançou esse projeto. Então vamos começar por ele. Por que você está focando aí nas mulheres de 40 e tantos? Olha, a história é um pouquinho mais longa. Eu até conto lá no meu Instagram várias vezes sobre ela. Por que eu, como nutróloga, quis entrar no universo puramente feminino? Porque há 7 anos eu atendo basicamente só mulheres dentro da nutrologia. Eu vim de uma família de muitas mulheres. E quando eu era criança, tipo, né, assim, a casa das 7 mulheres. Quase isso, né? Tinha muitas tias, né? E a gente, assim, eu vivia assim, final de semana todo mundo junto, então as tias, a avó, enfim. E daí, assim, eu lembro de eu ter uns 10 anos e as minhas tias começaram a ter menopausa muito cedo. E a menopausa na casa da minha avó, né, com as minhas tias, foi algo muito traumatizante, assim, né? Porque antigamente eu tinha 10 anos, então há 30 anos atrás,
era um marco muito mais difícil de lidar do que hoje. Então, eu vi as minhas tias, que eram super ativas, pessoas mudarem completamente depois da tal menopausa. Então, eu era criança e eu não sabia... Na época, elas tinham 40 e tantos, né? Elas tinham 40 e tantos. E isso, naquela época, era um outro contexto, né? Então, eu lembro da minha tia preferida ter ficado, assim, mal, assim, ficou depressiva. Aquilo foi... E ela falava tudo, ela reclamava da tal da menopausa. E eu era criança, eu não sabia o que era menopausa, né? E daí eu brincava com as minhas bonecas e quando elas ficavam feinhas, eu dizia que elas morriam de menopausa. Aí virou, assim, uma chacota na minha família. Quando eu fui crescendo, daí as minhas bonecas, assim, eu ia dar algo pra alguém, a boneca, meu pai falava assim, menopausou tua boneca, né, minha filha? Então eu cresci, isso fica na cabeça da gente, né? Então na medicina, eu já tinha sempre um interesse sobre a saúde da mulher. Mas acabei indo fazer clínica médica, depois fiz nutrologia, e daí na nutrologia, em algum momento, eu senti a necessidade de direcionar o meu atendimento para mulheres, até porque eu também estava envelhecendo, então era um interesse meu, inclusive, em ter um conhecimento maior sobre o meu próprio metabolismo, que era das minhas pacientes, né? E daí, nesse contexto, eu fui me aprofundando dentro do que era possível na nutrologia. Mas chegou um momento onde eu vi que não era só a nutrologia algo tão importante assim na vida daquela mulher. A nutrologia, ela é muito conhecida como a especialidade do emagrecimento, mas ela não é só isso, ela é do nutriente e das células, ou seja, do corpo inteiro. Então, a paciente, quando ela vinha para mim para emagrecer, eu via que não era só isso, eram inúmeras outras questões que ela tinha. E depois ela ter outras questões, eu comecei a ter mais interesse ainda. Então, eu vim desde a infância, que essa mudança tão emblemática na vida da mulher, que é entrar nos 40 anos, isso sempre me chamou a atenção, era uma preocupação que eu tinha. Quando eu estava com 30 e poucos anos, eu já pensei em me preparar para esses 40, porque a gente sabe que é um marco na vida da mulher muito importante. E daí eu vi que as minhas pacientes também tinham isso. Daí uma hora eu pensei, eu quero me comunicar com as minhas pacientes, não só as pacientes, outras pessoas, né, que não são só meus pacientes, de uma forma diferente, porque não é só a vitamina, não é só a balança, não é só o peso, são muitas outras questões. Então, 40 e tantas, ele se refere a tantas questões psicológicas, tantas versões das próprias... A mulher, ela tem várias versões ao longo da vida dela, né? A gente ainda brinca que as fases do ciclo hormonal da mulher de mês a mês já faz com que ela tenha várias versões ao longo do próprio mês, e isso impacta como ela cuida da saúde. A gente tem tantas queixas que fazem parte da transição até a menopausa, cansaço, indisposição, ganho de peso, sono, memória, são tantas coisas a serem faladas que a gente normalmente, eu lembro das minhas tias na minha infância, isso é normal ficar cansada, é normal ganhar o peso, é normal isso, é normal aquilo. E o normal não é assim, né? Hoje em dia o normal, ele é fisiológico, ou seja, vai acontecer, mas não quer dizer que você não vai tratar. Antigamente o normal era assim, lide com isso, né? Tua vida vai ficar ruim, lide com isso. Então, o 40 e tantas, ele é justamente isso. Não havia tanta informação, né? Não tinha nem tanta informação, nem tanto recurso, né? Mas é porque a gente sabe que a medicina, do ponto de vista metabólico, hormonal, nutricional, mudou completamente nos últimos 20, 30 anos, né? E o que se fazia há 10 anos de tratamento para uma mulher no climatério, hoje em dia já é completamente diferente. Os recursos são muito melhores, assim, né? Então, isso faz com que uma mulher de 40 anos, como a tua outra entrevistada, né? Tem um potencial de rendimento surreal, né? Você consegue, se ela já tiver oscilação hormonal, é possível cuidar dela muito precocemente para que ela tenha um desempenho na vida dela como ela quiser, mental, o desempenho físico, o desempenho na vida pessoal, porque todos esses fatores que você falou até aqui estão intimamente relacionados, acho que tanto na mulher quanto nos homens, mas principalmente nas mulheres, né? Porque a gente está falando aí, claro, de mulheres, né, de fatores hormonais femininos, até isso impacta no dia a dia das mulheres, na sua atividade, na sua disposição, né, para trabalhar, para encarar os desafios diários que são são inúmeros, né? Exatamente. Assim, então, quando eu pensei em falar sobre me comunicar com mulher, primeiro eu gosto de falar. Então, se alguém quer ouvir, que bom, né? Então, vamos falar alguma coisa que preste? Então, vamos falar alguma coisa que preste. Pra quem? Pra quem eu tenho afinidade, mulheres. E é justamente isso. A gente começa a ter muitos sintomas que impactam na qualidade de vida. E, infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais da saúde que essa mulher vai recorrer pra alguém dizendo que só vai tratar quando não tiver mais a menstruação. Só que do dia que ela começou a ter o primeiro sintoma até ela parar de menstruar, deu 10 anos, às vezes. Então, ela ficou 10 anos irritada, mal-humorada, ganhando peso, brigando com todo mundo, sai do emprego, separa do marido, fica uma pessoa irritada, fica azeda da família, entende? Então, por quê? Porque as oscilações hormonais começam a afetar o cérebro primeiro. Então, ela altera o sono, altera a memória, fica mais irritada. E fica também uma pessoa estigmatizada, né? Exatamente. Tipo, aquela lá é... A chata.
A chata da família, ou de mal com a vida, né? Ou porque não casou, porque não tem namorado, sei lá o quê, fica rotulada, né? E daí, ou às vezes está num relacionamento e não tem mais nenhuma vontade de estar naquele relacionamento. Eu vejo muitas pacientes saindo das suas profissões porque elas estão tão angustiadas e daí elas colocam às vezes aquilo ali como motivador e às vezes nem é, ou é, né? Então acho que é uma somatória de coisas. As oscilações hormonais alteram primeiro o cérebro. Então a gente acha que pode ser outra coisa, mas não é. É o cérebro. É o comportamento, é o sono, é a mais memória. Ou menos como a TPM, então. Só que daí você imagina algo muito pior e algo que é o tempo todo. Com um tempo mais prolongado, sim. Exatamente. Então a qualidade de vida da mulher muda muito se ela não tiver... às vezes é assim, o que é a minha ideia? Eu não vou tratar ninguém pelo Instagram. Não, mas é o chamar atenção para aquilo. Porque se alguém te fala, se você é mulher e você tá lá irritado o tempo todo e tá vendo que não tá dormindo, a memória tá péssima, e de repente você escuta alguém falando assim, nossa, isso pode ser alteração da progesterona, por exemplo, será que eu não tenho que avaliar isso com alguém que possa me ajudar? Aí achar esse alguém que possa te ajudar para resolver essa situação. E que eu acho que é bem o papel de uma embaixadora de saúde, né? Porque assim, aqui você não tá fazendo simplesmente, ou o teu objetivo não é simplesmente fazer propaganda da sua clínica. Não. Você quer, pelo que eu tô entendendo, claro, ajudar as pessoas, as mulheres, né? Falar, poxa, eu não preciso passar por isso, né? Tem profissionais habilitados para me, enfim, né? Eu acredito muito, Bessa, assim, que o conhecimento, ele liberta a gente, né? Claro. Então, assim, ele é algo muito importante, porque o paciente, hoje em dia, ele tem acesso a bons conhecimentos e a maus conhecimentos, né? Tem informação que não vale nada hoje em dia também por aí. Mas se ele busca... Principalmente nas redes sociais. Não, né? Se tiver um filtro, né? Assim, para não cair no apelo, né? De algumas coisas. Mas se ele buscar a informação e ele for num profissional que é desinformado, pelo menos ele vai ter essa percepção que ele precisa de alguém melhor. E não vai aceitar aquela verdade como se fosse a verdade absoluta. Não vai ser enganado, né? Porque eu vejo, às vezes, assim, a desinformação do profissional de saúde, porque custa muito a gente ir atrás da informação. Tempo, né? Investimento de todos os tipos para um profissional. Eu saí da faculdade há 17 anos, né? Há 17 anos as coisas mudaram muito. Eu tive que ir atrás do conhecimento, porque isso me interessava. Então, às vezes eu tenho alguma paciente que vem de algum outro colega falando assim, doutora, eu tô há tantos anos na menopausa, já tive menopausa, tô assim, assado, meu médico fala que é assim, tá acabado. Poxa, não é assim, tá acabado. Tem tanta coisa que pode fazer, né? E daí, às vezes, essa paciente tá cheia de antidepressivo, tá tomando remédio para dormir, para acordar, e ela não se aguenta mais, né? Porque chega um nível de ansiedade, de estresse, que a pessoa começa a ficar irritada com tudo. Né? Então, será que a gente não pode agir antes? E a vida vai colocando todo dia as suas, né? Porque essa pessoa, seja ela quem for, ela tem família, ou tem filho, ou não tem filho, mas tem problema no trabalho, ou com a família, ou enfim, né? É sempre um ser humano num contexto social, né? E a baixa da qualidade de vida dela impacta em todo mundo. E a mulher, eu digo a mulher que tem a família, por exemplo. Ou às vezes eu tenho vários pacientes que não têm filhos, né? Mas assim, ela costuma deixar o autocuidado por último. Então, ela mantém o trabalho, porque muita gente depende dela, né? No trabalho. Ela mantém o cuidado familiar, ela cuida de pai, de mãe, às vezes que tem mais idade, do filho, do marido, não interessa, né? E daí, onde que ela pode arrebentar a corda? Com ela mesma. Então, ela deixa o cuidado dela de lado. Ela vai tampando o sol com a peneira, assim, sabe? Eu tô irritada hoje, mas é tal coisa. Tô com uma dor de cabeça que não passa, tomo um remedinho. Não durmo, tomo outro remedinho. E ela vai vivendo, tampando os sintomas e, às vezes, nunca olha pra dentro de si, nunca resolve aquilo. 40 anos... Esse 40 para os 50, eu sempre falo assim, a gente não sabe a idade que a mulher vai ter esse marco hormonal, que é a menopausa. Mas é muito provável que seja nessa década, né? Entre 40 até finalizar os 50. Então, é muito provável que você entre nela de um jeito e saia de outro. Então, esse marco que foi para mim, o que eu vejo nos pacientes hoje em dia, que eu tenho muito mais paciente hoje em dia de 35 para cima do que para menos, é que essa fase, como a gente sabe que vai mudar, você se dispõe a arrumar muita coisa na sua vida. Você dá mais valor para o autocuidado, você dá mais valor para o teu sono de qualidade, você dá mais valor para o exercício físico, para o que você está se alimentando. O bem-estar, ele assume um papel muito grande, porque a gente sabe que depois sem os hormônios vai ficar mais difícil. Porque a gente sabe que toda pessoa, né, também seja homem ou mulher, mas aí, como a gente está falando das mulheres, então, assim, digamos, dos 20 aos 30 está focando na carreira, né, enfim, em se firmar profissionalmente e tudo mais, né?
E aí depois... 30 para os 40, em geral, as mulheres estão na fase de construir a família ou às vezes a carreira está em paralelo. Até porque as mulheres estão retardando um pouco também a maternidade, né? Eu tenho muita paciente com mais de 40 tendo o primeiro filho, inclusive, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar nessa escalada de eventos, né? Mas eu tive filho com 20, por exemplo, então já saí do contexto na faculdade, então tá totalmente fora do contexto. Mas se a gente for parar para pensar em focos, assim, né? Por épocas da vida, a gente tem marcos hormonais. Então a gente tem... Você fugiu a regra, então. Eu fugi a regra em todos os sentidos, eu acho. Assim, filho super cedo, depois tive outro filho na residência, enfim, então eu fui por aí. Mas também a gente faz planos, mas Deus é que manda, né? E a gente só segue o que vai e tá lá guardado pra gente. Mas foi tudo bem, porque hoje em dia eu tenho 42, meu filho tem 21, e é ótimo ter um filho de 21 anos, assim. Hoje em dia eu não conseguiria, acho que ter um filho de 2 anos, assim. Já tô muito acostumada com meu filho grande. Eu tenho outro também que tem quase 15 já. Então, assim, esse contexto todo, assim, a gente sabe que são os marcos reprodutivos. A gente tem a puberdade, uma mudança na cabeça da menina. De repente, ela tem 13, 14 anos e aquele boom de hormônio na cabeça dela. Aí depois a gente tem um outro marco hormonal, que é a gestação, que nem todas as mulheres passam por esse marco hormonal, que muda o corpo, muda a cabeça, muda tudo de novo. E daí a gente tem um outro marco, que é quando começam a oscilar os hormônios. Então, eles começam a oscilar, eles não param de um dia para o outro. E essa oscilação pode levar 10 anos, 5 anos, mais tempo ainda, né? É muito relativo isso, né? Depende de hábitos de vida. A gente sabe que o paciente que tem obesidade, fuma, por exemplo, tem uma menopausa mais precoce. Algumas doenças antecipam a menopausa, né? Quimioterapia, às vezes pode acontecer. Então, tem várias situações que podem acontecer. Mas são marcos hormonais. Então, esse marco hormonal, que é a parada de você ter um órgão que não tem mais a produção do hormônio, ele é muito significativo. Porque a gente sabe que os tecidos com menos estradiol, eles envelhecem mais rápido. Então, o que eu percebi para mim, o que eu percebo para as minhas pacientes, e é o que eu trago na minha comunicação do 40 e tantas, é que a gente tem a sensação que a gente tem que correr atrás do prejuízo, sabe? Eu tinha isso muito claro para mim dos 35 para 36, assim, eu queria fazer tudo certo, tudo certo, eu não fazia um pingo fora do lugar, assim, porque eu ia fazer 40 daqui a pouco, então eu queria fazer tudo certo. Aí eu fiz 40, no dia seguinte eu falei... Caramba, não mudou nada, né? Entende? Então, assim, porque você fica naquela expectativa que parece que vai... Mas é claro que essa sensação que o tempo passa mais rápido... É mais ou menos como aquela sensação de passar de um ano para o outro, né? Não muda nada. Não muda nada. Né? Mas a gente tem toda aquela mística do ano velho, o ano novo, que o ano novo vai ser diferente. Eu vou te falar assim, ó, que é mais um dia na sua vida, né? É mais um dia. Eu tinha um pouco de medo, porque eu vim de uma família com histórico hormonal muito triste, assim, né? Muito difícil. E isso me marcou muito. Eu passei a faculdade inteira querendo fazer ginecologia, mas eu acabei fazendo clínica médica porque foi uma situação, assim, que mudei de ideia no final das contas. Meu marido já era cirurgião, daí eu falei, um cirurgião aqui, outro cirurgião ali, as crianças vão ficar tudo desamparadas, então eu decidi não fazer. Mas aí depois eu quis retomar isso porque para mim era muito importante. E o que a gente faz no dia a dia tem que ter um significado maior, né? O médico, ele tem que escolher uma área de trabalho que faça sentido para ele a transformação que ele traz para a vida do outro, né? Sim. Então, senão você não aguenta trabalhar todos os dias, porque ser médico é uma dedicação constante. Claro. Né? E você atender por atender, ganhar dinheiro todo mundo ganha de qualquer jeito, então vai fazer outra coisa, né? Então, a medicina, como ela exige da gente psicologicamente, emocionalmente, é uma energia que você troca com a pessoa, quem faz 1-a-1 atendimento, né? Você realmente tem que se identificar com o que você está fazendo, porque senão não dá para aguentar uma semana de trabalho, 1 ano, 13 anos, como eu faço, né? Então, assim, eu acabei querendo trazer essa comunicação para mostrar para essa mulher que é só mais um ano de vida, que a gente pode sim correr atrás do prejuízo, porque o que acontece? A mulher de 40 hoje, ela tem muita informação, que quando ela tinha 20 não tinha, porque não tinha esse conhecimento. Então, o que eu vejo nas minhas pacientes, elas querem tudo. Se você falar que existe um antioxidante que faz tal coisa, ela quer tudo, porque ela tem a sensação que ela pode recuperar o tempo perdido. Hoje em dia, a guria de 20 anos está se preocupando. Então, ela, quando ela tiver 40, daqui a 20 anos, eu acredito que vai ser outra situação completamente diferente. Então, a gente com 20, eu com 20 anos tomava sol meio-dia. Né, com essa pele branca que eu tenho, morando em Florianópolis, eu não queria nem saber. Se alguém me falasse assim, você vai ter ruga com 30, eu falava, daqui a 10 anos eu não tô nem aí. Hoje em dia, não, as meninas se cuidam muito, porque a gente tem uma noção que o autocuidado é algo constante, que você, né, então assim, essa busca por informação de coisas pra saúde tá cada vez maior, e desde muito cedo. O meu filho de 14 anos fala em qualidade de vida.
já há muito tempo ele fala sobre o que é qualidade de vida na cabeça dele, né? Que é um conceito que eu fui pensar há 5, 6 anos atrás. Porque pra mim, qualidade de vida, quando eu era mais nova, era fazer faculdade, depois ter um emprego, pagar minhas contas, entendeu? Não era eu ter tempo pra descansar, né? Então, assim, ou eu fazer uma outra coisa que não fosse trabalhar. E eu fui entender que essa qualidade de vida com o autocuidado impactava no meu envelhecimento muito tarde. Entende? Porque eu não tinha essa preocupação. Eu tinha outras. E as mulheres de 40 anos, hoje em dia, são essas mulheres que estão se cuidando agora. Olha só, a Débora Froner, né, que é médica nutróloga, estamos conversando aqui hoje no Grandes por Bessa, ela é uma das embaixadoras da Top View, da revista. Ela tem essa página aqui, essa coluna, olha aqui, ó, né? Essa aqui é uma das edições da Top View. Essa aqui não é a última, não, eu sei, né? Essa aqui já é mais antiga, né? Mas só pra gente mostrar aqui, né? Nessa aqui você tá falando... Essa aí foi bem legal, que a gente falou sobre que a educação de saúde começa desde a infância. Desde o berço. A prática desde o berço é essencial para uma boa formação alimentar, claro, né? Para ensinar as crianças, né, a ter uma alimentação saudável a vida toda, né? A gente ensina por exemplo, né? Então, muitas vezes é uma oportunidade, né? As mulheres tendo filho hoje em dia com mais idade e mais consciência das coisas, elas também têm filhos educados sobre alimentação de uma forma diferente, né? Exatamente. Débora, a nutrologia, claro, é uma especialidade médica que para atender homens e mulheres. Isso foi uma escolha minha. Mas você escolheu trabalhar exclusivamente com mulheres. Então, assim, eu fiz a minha residência em São Paulo, num hospital que tinha mais de 3 mil leitos. Então, eu trabalhei durante muitos anos só em terapia intensiva. A nutrologia hospitalar era completamente diferente, né? E daí, na UTI, como nutróloga, eu fazia de tudo. E uma época, eu fiz consultório e eu atendia, assim, qualquer necessidade que viesse, normalmente era emagrecimento. Mas em algum momento eu decidi que eu queria me especializar no metabolismo feminino. Porque assim, Bessa, as alterações que o homem vai ter, do mesmo ponto de vista feminino, são muito mais tardias. A mulher tem um envelhecimento muito mais precoce, né? Um homem de 40 anos e uma mulher de 40 anos não é a mesma coisa. Um homem de 50 e uma mulher de 50 não é a mesma coisa. A andropausa é muito mais tardia do que a menopausa. Então, essa mulher, ela sofre oscilações hormonais. Você está dizendo que nós, homens, somos beneficiados, então, com esse processo de especificamente envelhecimento? Esse, né? Especificamente esse, que é a baixa da produção da testosterona, né? A andropausa, é muito mais tardia do que a baixa do estradiol para nós mulheres, que é muito mais precoce. Nós vamos ter mulheres... Eu atendi hoje uma paciente, hoje cedo, de 57 anos, que não teve a menopausa ainda, mas é uma raridade. Normalmente já se teve. E um homem de 57 provavelmente não teve andropausa ainda, a não ser que ele teve um hábito de vida muito ruim. Porque obesidade, cigarro, bebida alcoólica, tudo isso que inflama pode antecipar a andropausa. Então, eu tinha uma necessidade, porque era uma questão de afinidade, de atender as mulheres. Mas eu atendo homens no consultório, que em geral são os maridos das minhas pacientes. Que é pra eles não atrapalharem o tratamento delas. Tipo assim, pra eles entenderem. Ela tá lá numa vida super fitness, saudável, cuidando. Ele chega lá com um macarrãozinho e um vinho de noite. Aí não tem condição, né? E um chocolate? Fala assim, você não vai... Essa nutróloga é muito malvada, né? Daí ela fala assim, vou marcar com você. Pra você ir nela. Então você... É uma estratégia. Uma estratégia muito bem bolada. Porque daí a gente tem os nossos combinados nos dias que eles vão... Daí é bom que vão pra academia junto, que vão... Entendeu? Então, assim... Um prepara o suplemento do outro, fica um negócio assim, entendeu? É bom, um casal que se cuida junto, vive bem junto, né? Casamento é compartilhar várias coisas, isso também, né? Sim, mas aí isso é um fator que pode ajudar o casal a se manter. Agora, se também tiver outras intercorrências aí, não vai ter nutrologia assim, que segure, né? Claro que não. Mas a intenção da mudança, porque assim, a ambiência que a gente fala, que é o ambiente onde essa pessoa está inserida, é muito importante na mudança de hábitos de vida. O autocuidado, ele não é só auto, porque para que a pessoa consiga manter esse foco, depende muito do ambiente externo. Se, por exemplo, ela tem lá, tá com 45 anos engordando porque alterou a insulina. Se ela ficar comendo pão e macarrão de noite antes de dormir, provavelmente ela vai começar a ter problemas. E daí ela não quer comer isso, mas aí o marido vai lá e tá lá magrinho, não tem nenhum problema da vida, e vai lá e quer comer o tal do macarrão e do pão. Cada um tem o seu metabolismo, certo? Mas talvez ela não consiga
dizer não se ele só diz sim. Então é importante, não que ele tem que mudar também, mas entender o processo que cada um está passando, né? Eu acredito nisso, assim, que você tem que é uma família, né? Se a gente está falando de uma família, todo mundo tem que compartilhar. Lá, eu, por exemplo, sou celíaca, eu não como glúten. Os meus filhos comem, né? Meu marido também come, eles não têm problema. Mas isso já é um hábito da minha família. Então, assim, a gente vai fazer refeição, eu faço o que eles podem comer e eu faço o que eu posso comer. E coisas a gente come junto. Legumes, não tem problema, né? Proteína. Agora, se eu for fazer um macarrão deles, o meu é diferente porque não tem glúten. Então, isso já é uma coisa habitual na minha casa, né? Mas, às vezes, se você está num processo de mudar a tua alimentação, por exemplo, sim, talvez você precise de uma precisa ajuda. ter uma ajuda, porque é difícil. Você vai comer solidariedade. Uma salada, e o teu marido chega lá com vinho e pizza? Já pensou toda noite? Uma hora ela vai dizer sim, né? Não que ela não possa dizer sim nunca, né? Mas é que todo a não ser que seja uma pessoa muito convicta também, né, de que, né? Até eu que sou bem convicta é difícil. Resistir. Poxa, tem dia que eu falo, tá, não, tudo bem, eu quero não. Mas meu marido já tá tão acostumado que ele não me oferece nada que eu não Teu marido é cirurgião de que área? Ele é proctologista. Proctologista. Bom, e aí, eu tô vendo aqui, né, você, que a nutrologia, né, é uma especialidade reconhecida há décadas, né? A gente não tá falando aí de uma coisa que surgiu há pouco tempo, não, né? 50 anos já. Então, mas que só nos últimos anos só os últimos anos é que foram decisivos, né? Como você já vinha falando, para esse olhar integral, né? A saúde das pessoas de um modo geral, mas aqui a gente está falando das mulheres, né? A nutrologia, ela foi registrada já há muitos anos. Ela começou uma ação hospitalar muito intensa em Ribeirão Preto, onde foi o maior núcleo de começo da nutrologia, e durante muitos anos ela foi só hospitalar. Então as pessoas não conheciam muito, né? Era paciente da UTI que tinha recurso de nutrologia, que é quando você não pode comer, você dá o nutriente para a pessoa de uma outra forma que não é a comida. Mas depois ela foi se expandindo para os consultórios, com muito foco na parte metabólica e emagrecimento. E nos últimos 10 anos, eu sou nutróloga já desde 2011, eu vi a nutrologia mudar muito o jeito dela de agir, né? No começo era difícil, a pessoa falava assim, uma vitamininha D, um polivitamínico, para quem é nutrólogo? Hoje em dia a pessoa consegue entender que é uma especialidade ultra específica, extremamente detalhada, que a gente revira o paciente do avesso para a gente tentar entender o que está acontecendo com ele. Não é só dar uma vitamina D e não é só reduzir a gordura. Porque parece que tem gente até que não encara, né, a nutrologia como uma especialidade médica, né? A desinformação existe em qualquer lugar, né? E a gente tem até na própria área médica não entendendo o que a nutrologia faz, né? Porque ela tem um estigma de alguns anos atrás que era dar anabolizante e emagrecimento, mas isso não é nutrologia. Nutrologia é ciência do nutriente. Toda célula tem nutriente, então em qualquer célula a gente consegue ter um benefício, por mais que tenha outros problemas. Então você vai ter nutrologia para a área de oncologia. Eu faço na clínica pré-operatório. Eu não faço oncologia mais, mas eu tenho um colega que faz lá na clínica. Aí a gente tem o da gestante, tem da parte de fitness para quem quer fazer. E tem também a nutrologia voltada à longevidade saudável, né? Exatamente. Então assim, o que a gente faz lá na clínica, a gente tem para várias ações. Trabalho com mulheres de 35 em diante, com esse foco no climatério, e em especial com lipedema, que é uma doença do tecido gorduroso muito prevalente na mulher depois dos 35 anos. Então, dentro da área, dentro do climatério, o lipedema é uma doença muito frequente, e eu acabei me especializando nos últimos anos. Como é o nome da? Lipedema. Lipedema é uma doença do tecido gorduroso. Lipedema. Que tem influência do estrogênio. Então, nesses marcos hormonais, a doença fica pior. Na gestação, ela pode ficar pior. Na menopausa, ela fica pior. Que é um acúmulo de gordura diferente no corpo, né? Não é só ganhar o peso, ela acumula diferente. Uma gordura altamente inflamada. E é um tratamento metabólico. É como nos homens a gordura abdominal? Não é. Essa gordura visceral é aquela gordura que você tá ganhando peso, tem estímulo da insulina. Tá. O lipedema, sabe aquelas vezes a mulher é bem magrinha de cima e de repente ela tem uma gordurinha assim? Sim. Parece entende? Essa gordura, só que o lipedema não é só a gordura, tem que ter vários sintomas para fechar o diagnóstico, né? Que é um tecido inflamado. E a pessoa faz emagrecimento, por exemplo, e não consegue emagrecer. É uma área onde a mulher... Que é daí que vem a lipoaspiração. E tem lipoaspiração para o lipedema, mas tem a lipoaspiração que não é lipedema, né? Que é essa de abdômen, essa lipoesculturas, e normalmente não é lipedema. Sim. Lipedema é uma doença, não é o ganho de peso. Tá. Certo, bom. Parece celulite. Sabe já viu, né, na praia tem muita celulite? Aquela muita celulite, muitas vezes, a maior parte das vezes é lipedema.
que é uma doença que não responde à estética, que não responde, você tem que tratar aquela paciente de uma outra forma. Então, as mulheres que estão nos ouvindo agora e que têm esse lipedema, mas não sabem nem pode entrar lá que no tem esse nome. tem bastante coisa. A gente tem um núcleo de tratamentos específicos de lipedema lá na clínica. Aí a indicação clínica é uma o tratamento do lipedema, ele é multiprofissional. Então, lá na clínica eu faço a primeira avaliação e depois a gente tem o vascular, o cirurgião plástico. Ele é uma equipe inteira que tem que avaliar. Certo. Olha só, eu acho que a gente está aqui falando de um assunto que eu tenho certeza, né? As mulheres, especialmente as mulheres que estão nos ouvindo aí, e mais especialmente ainda as mulheres próximas já dos 40 anos ou que já romperam a barreira dos 40 anos, né? Devem estar achando muito interessante as suas colocações, né? Não as minhas, aqui da doutora Débora Froner, né? Que é médica nutróloga, enfim, trazendo aqui um outro contexto aí, porque a gente, né, imagina assim, claro, a gente sabe que a medicina hoje está muito, tem áreas para tudo, especialidade para tudo, né, desde alguém que é especialista só em mão, né, e aí vai para o corpo todo, né, então aqui a gente está falando de uma visão assim mais holística, né, digamos assim, da saúde feminina, não é? Mas focada aqui nessa faixa etária dos 40 e tantos. Gostei desse nome, inclusive, 40 e tantos, né? 40 e tantos. E tantas, né? Porque a gente pensou assim, são tantas mulheres numa só, são tantas queixas, tantas 40 e tantas não é no sentido de quantidade de anos. Não. 40 e tantas mulheres numa só. Exatamente. Porque a gente, então, essa comunicação tem algum tempo que eu queria fazer, porque eu adoro falar, então, se alguém me ouvir, tá bom, né? Então, aí eu quis separar isso do meu Instagram da clínica, do meu de trabalho como médica, né? E daí, a gente vai fazer agora, a ideia são muitos episódios. Os primeiros episódios, eles são nas 40 e tantas queixas. Que é o seu podcast, né? O 40 e tantas. São 40 e tantas queixas. Então, eu trago para cada entrevistado uma história de consultório. Tá. Olha, a paciente veio para mim assim, assim, assado. Olha a queixa dela. Porque muita mulher vai ouvir e falar, caramba, eu também passo por isso. Sim. E daí eu trago um profissional para cada queixa. Então, a gente tem a psicóloga, tem a educadora física, tem a ginecologista, a dermatologista só de cabelo, a dermatologista só de pele, porque são queixas diferentes. A gente vai ter o médico da fertilidade, a gente tem o cirurgião plástico para falar do lipedema, a gente vai ter uma nutricionista só sobre a flora intestinal. Então, são muitas queixas. Quando a gente encerrar as queixas, a gente chega nas tantas histórias. Aí são personalidades da cidade, mulheres, né, com mais de 40 anos, que eu quero que inspirem. Então, a gente vai ter, assim, são várias mulheres que vão ser entrevistadas lá, com várias histórias, empresárias, mudou de carreira, teve filho depois de 40 anos. Então, todas essas possibilidades pra gente inspirar outras mulheres também nessa faixa etária. Maravilha. Olha só, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, Débora, mas foi um prazer tê-la aqui hoje nesse Grandes por Bessa, né? Tratando desse assunto que é super importante. Espero que em alguma outra oportunidade a gente volte a conversar aqui. Débora Froner, acho que falei certo, né, Froner? Falou. Que é embaixadora, né? Uma das embaixadoras aqui da Top View. Há quanto tempo já você está como embaixadora? Terceiro ano já. Terceiro ano. Legal, né? E é bom. Ontem eu te encontrei lá no coquetel da Mixed, então... É bacana. Acho que você estava lá também um pouco como embaixadora, né? Estava lá como embaixadora, tem muitas colegas também ali, né? A gente conhece há bastante tempo, enfim. Então, e eu gosto muito de falar sobre saúde feminina, porque eu sou bem feminista mesmo, então a gente tem que se unir e é isso. É verdade. Olha, eu convido se você também quiser me acompanhar, eu tenho hoje, então, @DRA Débora Nutróloga, onde eu trago conteúdo de nutrologia. Tá bom. E o @40 e tantas, que a gente lançou ontem, inclusive, né? Que ali vai ser o conteúdo todo feminino. E eu espero que seja um sucesso. Tá certo. Débora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. A você que nos acompanhou aqui nesse Grandes por Bessa, meu muito obrigado. Vocês ficam agora com o podcast de Canto a Canto com o Carlos Eduardo Canto sobre o mercado imobiliário. Um ótimo final de semana a todos. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.